Por mais de 2 milênios, Petra permaneceu como o símbolo máximo da Jordânia, uma cidade esculpida diretamente na rocha, com tons avermelhados que mudam conforme a luz do sol. Um lugar que atravessou impérios, rotas comerciais e gerações humanas, sendo admirado por milhões e tratado como um dos patrimônios mais valiosos do planeta. Durante séculos, objetos considerados antigos já na própria antiguidade circularam por ali, passando por seus corredores naturais e mercados ocultos. Por isso, muitos especialistas acreditavam que Petra já havia revelado tudo o que tinha a oferecer. Essa confiança, no entanto, estava completamente equivocada. Em 2024, uma estrutura lacrada, escondida sob a superfície de Petra, foi aberta pela primeira vez. O que surgiu ali não foi apenas inesperado. O impacto da descoberta provocou choque, desconforto e uma sensação de que algo profundamente perturbador havia sido mantido fora do alcance humano por séculos. A chamada Cidade Rosa, que ainda hoje guarda mistérios, provou que estava longe de ser totalmente compreendida. Petra é reconhecida mundialmente como um dos sítios arqueológicos mais impressionantes já encontrados, uma antiga cidade jordaniana esculpida diretamente nos paredões de arenito pelos nabateus há mais de 2000 anos. Os nabateus eram um povo árabe antigo que, em seus primórdios, levava uma vida nômade ligada ao comércio. Com o tempo, tornaram-se extremamente prósperos ao controlar rotas de caravanas que transportavam especiarias, incensos raros, tecidos preciosos e outros bens valiosos através de regiões áridas. Essa posição estratégica lhes garantiu riqueza e influência. Com esses recursos, ergueram cidades inteiras, templos monumentais e tumbas elaboradas, transformando Petra em sua obra-prima. Ainda assim, muito sobre essa civilização permanece envolto em dúvidas, inclusive suas origens exatas, que até hoje geram debates entre historiadores. Eles sabiam se esconder, e não apenas dos inimigos modernos. Já na antiguidade, dominavam a arte do ocultamento. Eram arquitetos brilhantes, engenheiros hidráulicos extraordinários e comerciantes altamente organizados. Para alcançar a construção mais icônica de Petra, o chamado Tesouro, os visitantes precisam atravessar um desfiladeiro estreito conhecido como Sikh. Trata-se de um corredor natural cercado por paredes de pedra altíssimas que se estende por quase 1 quilômetro, criando uma sensação crescente de expectativa e isolamento. Ao final desse caminho sinuoso, o espaço se abre de forma abrupta. É nesse instante que o tesouro surge diante dos olhos, revelando-se de maneira quase teatral. A visão é considerada uma das mais impressionantes do mundo. A fachada é monumental, larga, elevada e ricamente decorada com colunas, entalhes e esculturas que lembram a grandiosidade de um palácio. Muitos visitantes ficam sem palavras ao perceber que tamanha precisão e riqueza de detalhes foram alcançadas apenas com ferramentas manuais, em uma época sem tecnologia moderna. Durante gerações, moradores da região acreditaram que o tesouro não era apenas um túmulo ou um edifício cerimonial. Uma lenda popular dizia que ali estava escondida a fortuna de um faraó. Essa crença surgiu por causa de uma urna esculpida no topo da fachada, que muitos imaginavam conter ouro ou objetos valiosos. Relatos indicam que marcas de disparos ainda podem ser vistas nessa urna, deixadas por pessoas que tentaram destruí-la na esperança de encontrar riquezas escondidas. Do ponto de vista científico, porém, nenhuma evidência de tesouro foi encontrada. Arqueólogos sustentam que a verdadeira função do tesouro ainda não é totalmente clara. Alguns defendem que se tratava de um túmulo real, enquanto outros sugerem um uso religioso ou cerimonial. Há também quem acredite que a estrutura tenha desempenhado diferentes funções ao longo do tempo. Além dela, os nabateus esculpiram centenas de outras construções diretamente nas falésias de Petra. A maioria dessas estruturas são tumbas, o que levou muitos pesquisadores a se referirem a Petra como uma verdadeira cidade dos mortos. Câmaras funerárias se espalham por todo o vale, mas, mesmo nesse contexto, o tesouro se destaca. Ele é maior, mais ornamentado e ocupa uma posição estratégica logo na entrada da cidade. Esses fatores reforçam a ideia de que sua importância ia além do comum. Se Petra já era essencialmente uma cidade repleta de sepultamentos, então a hipótese de que seu monumento mais famoso também escondesse estruturas subterrâneas passou a fazer sentido. A maior parte dos turistas visita o local, tira fotos e parte sem questionar o que existe sob seus pés. No entanto, por décadas, arqueólogos suspeitaram que o que era visível representava apenas uma fração da verdadeira complexidade do lugar. Moradores locais contavam histórias sobre salas seladas e espaços ocos ocultos dentro da rocha. Alguns afirmavam que, ao golpear certas áreas próximas ao tesouro, o som retornava de forma estranha, como se houvesse um vazio subterrâneo. Outros diziam evitar o pátio frontal à noite, acreditando que aquela área não era segura. Essas narrativas nunca foram comprovadas, mas mantiveram viva a aura de mistério por muitos anos. Sem meios adequados para confirmar essas teorias, os arqueólogos só podiam especular. Por isso, a descoberta concreta de um espaço lacrado sob o tesouro causou espanto generalizado. Pela primeira vez, havia indícios claros de que Petra ainda guardava segredos jamais vistos por olhos modernos.
A simples existência de uma câmara fechada levantou uma série de perguntas inquietantes. Por que ela foi selada? O que os nabateus tentaram esconder? Seria um túmulo de extrema importância, um local sagrado ou algo considerado perigoso demais para permanecer acessível? Antes mesmo que essas questões pudessem ser exploradas, surgiu um desafio ainda maior: conseguir autorização para escavar sob o tesouro. Essa autorização era conhecida como algo praticamente impossível. O espaço em frente ao monumento, chamado de pátio frontal, era tratado como intocável. Ali passavam milhares de visitantes diariamente. Era o ponto onde guias contavam histórias, onde fotos eram registradas e onde muitos formavam sua primeira impressão de Petra. Qualquer intervenção naquele solo era vista como um risco enorme, tanto cultural quanto político. Durante anos, a resposta às solicitações foi sempre negativa. Nenhuma escavação seria permitida naquele local. Mesmo assim, os pesquisadores não desistiram. Propostas eram enviadas repetidamente, cada vez mais detalhadas, tentando convencer as autoridades de que os métodos haviam evoluído. Ainda assim, a decisão permanecia a mesma. O receio era direto. Se o tesouro sofresse qualquer dano, a Jordânia perderia não apenas um símbolo nacional, mas também uma das principais fontes de turismo do país. Relatos indicam que os arqueólogos insistiram por décadas, argumentando que novas tecnologias tornavam possível uma escavação segura. Prometeram documentação minuciosa e interferência mínima. Mesmo assim, a recusa continuava. O tesouro era considerado importante demais para ser tocado. Até que, em 2024, algo mudou. Após longas discussões, o Departamento de Antiguidades da Jordânia concedeu autorização para uma escavação extremamente limitada, sob condições rigorosas jamais impostas antes. A decisão foi tomada com cautela, deixando claro que o objetivo não era buscar riquezas. Tratava-se de pesquisa científica, e cada passo deveria preservar a integridade do monumento. As regras eram detalhadas. Toda abertura no solo deveria ser reversível, permitindo que a área fosse restaurada como se nada tivesse ocorrido. Cada movimento seria monitorado, registrado e analisado. Nenhum grão de terra poderia ser removido sem documentação. O projeto foi planejado para se assemelhar mais a uma cirurgia de alta precisão do que a uma escavação tradicional. Uma parceria entre várias instituições foi formada. A autoridade responsável pelo desenvolvimento e turismo de Petra supervisionou o impacto no fluxo de visitantes. O Petra National Trust contribuiu com conhecimento local e garantiu que os interesses da comunidade fossem respeitados. O Centro Americano de Pesquisa forneceu suporte logístico e credibilidade científica acumulada ao longo de décadas no país. A Universidade de St. Andrews entrou com tecnologias avançadas de escaneamento e datação. Cada grupo teve um papel específico, e juntos construíram a confiança necessária para um projeto tão delicado. Mesmo com todas essas precauções, a tensão era palpável. Alguns especialistas temiam que um erro mínimo pudesse provocar fissuras na fachada do tesouro. Entre os moradores, circulavam comentários de que certos locais haviam sido selados propositalmente pelos nabateus e que perturbá-los poderia trazer consequências imprevisíveis. Fossem esses medos científicos ou culturais, eles pesavam sobre a equipe. Antes de qualquer escavação, era essencial entender o que existia sob o solo sem tocá-lo. Abrir o terreno sem informações prévias não era uma opção. Por isso, os pesquisadores recorreram a tecnologias não invasivas, capazes de mapear o subterrâneo sem causar danos. Antes que qualquer pedra fosse movida, equipamentos modernos foram utilizados para enxergar além da superfície. O radar de penetração no solo enviava pulsos que retornavam revelando variações de densidade. Estudos de resistividade analisavam a condução elétrica do solo, identificando possíveis paredes ou cavidades ocultas. A magnetometria detectava pequenas alterações no campo magnético, comuns em áreas onde o ser humano escavou ou construiu. Isoladamente, cada método tinha limitações, mas juntos permitiram criar uma imagem mais completa do que estava escondido. Dentro de uma tenda improvisada, os dados surgiam em telas iluminadas, formando linhas e padrões complexos. Para muitos pesquisadores, aquelas imagens lembravam batimentos, como se o próprio solo estivesse vivo. Nos primeiros momentos, os resultados pareciam comuns. Eles mostravam canais de drenagem conhecidos, esculpidos pelos nabateus para proteger o tesouro contra enchentes, além de rachaduras naturais no arenito. Nada fora do esperado aparecia inicialmente, e parte da equipe começou a suspeitar que os exames apenas confirmariam o que já se sabia. Então, algo completamente fora do padrão começou a surgir nos dados. Em meio às formações comuns detectadas pelos equipamentos, apareceu uma estrutura que não se encaixava em nada do que já havia sido registrado ali antes. Suas linhas eram retas demais, os ângulos precisos demais. Não lembrava rachaduras naturais nem canais de drenagem. Era um formato geométrico claro, regular, como se tivesse sido cuidadosamente planejado e executado por mãos humanas.
A primeira reação de parte da equipe foi desconfiar do equipamento, imaginando algum tipo de falha técnica ou interferência nos sensores. Essa hipótese, porém, caiu rapidamente por terra. A mesma forma voltou a aparecer em diferentes varreduras, feitas em momentos distintos e com aparelhos variados. A sala onde os dados eram analisados ficou em silêncio. Todos entenderam que estavam diante de algo real. A anomalia era maior do que qualquer cavidade conhecida sob o tesouro, estava localizada mais profundamente do que os túneis acessíveis aos turistas e não correspondia a nada já documentado. Nos relatórios oficiais, recebeu um nome frio e técnico, Anomalia C. Longe dos documentos formais, no entanto, o clima era outro. Em conversas reservadas, principalmente à noite, quando o trabalho cessava, os arqueólogos passaram a chamá-la de a Câmara Selada. Esse nome não surgiu por acaso. Ele carregava a ideia de intenção, de algo criado para permanecer oculto. A sensação geral era de que os nabateus não apenas haviam construído aquele espaço, mas também se empenhado intensamente para garantir que ninguém jamais entrasse ali novamente. Os dados indicavam bordas perfeitamente alinhadas, impossíveis de serem atribuídas à ação do tempo ou da natureza. O vazio detectado tinha proporções calculadas, como se fosse uma sala completa e não um espaço residual. Um dos especialistas comentou, mais tarde, que parecia um local construído com cuidado e depois condenado ao esquecimento de forma deliberada. A partir daí, as especulações se multiplicaram. Alguns acreditavam que se tratava de um túmulo oculto, talvez reservado a figuras extremamente importantes da elite de Petra. Outros levantaram a possibilidade de ser parte de um sistema hídrico perdido, talvez abandonado por motivos desconhecidos. Já histórias antigas, transmitidas oralmente entre moradores da região, falavam de locais selados para conter perigos. Lugares onde doenças, restos considerados impuros ou objetos associados a rituais proibidos teriam sido isolados. Nenhuma dessas hipóteses podia ser comprovada naquele momento, mas todas aumentavam o peso psicológico da descoberta. Os levantamentos tecnológicos deixaram claro que algo existia ali. Não havia mais dúvidas. A única forma de avançar seria escavar. Mas mexer no solo sob o tesouro não era apenas uma decisão técnica, era um passo carregado de responsabilidade. Cada camada removida aproximava a equipe de um espaço que talvez tivesse sido fechado com a intenção explícita de jamais ser reaberto. Avançar significava romper um limite imposto há mais de 2000 anos. Quando os trabalhos começaram, o ambiente ao redor do tesouro mudou completamente. Não era uma escavação comum. No início, ferramentas convencionais foram usadas para retirar as camadas superiores de terra. À medida que se aproximavam da área indicada pelos sensores, o ritmo desacelerou drasticamente. Instrumentos metálicos foram deixados de lado e substituídos por pincéis, espátulas de madeira e ferramentas delicadas, reduzindo qualquer risco de dano. Cada gesto era calculado. O local passou a ser tratado como se estivesse sendo aberto algo extremamente frágil, quase vivo. A terra era removida em camadas finíssimas, muitas vezes de poucos centímetros. Tudo era registrado: fotografias, medições, descrições detalhadas. Fragmentos mínimos de cerâmica, restos orgânicos e qualquer vestígio eram separados para análises posteriores. Os trabalhos aconteciam em turnos cuidadosamente organizados, garantindo progresso constante sem pressa. A comparação com uma cirurgia se tornou comum entre os membros da equipe. A profundidade aumentava e o solo ficava mais compacto, pressionado por séculos de peso. Isso exigia ainda mais paciência e precisão. Foi então que surgiram os primeiros sinais claros de intervenção humana. Degraus esculpidos começaram a aparecer, descendo em direção a um espaço escuro e fechado. Logo depois, paredes de pedra cuidadosamente alisadas vieram à tona, segurando o solo como se tivessem sido feitas para durar para sempre. A qualidade da construção surpreendeu até os mais experientes. Nada ali parecia improvisado. Os blocos estavam perfeitamente ajustados, sem frestas, sem sinais de erosão interna. Nem mesmo o ar parecia ter circulado por ali. Aquilo não parecia apenas um fechamento comum. Para muitos, lembrava mais um isolamento absoluto. Uma pergunta começou a ecoar silenciosamente entre os pesquisadores. Quem ordenou aquele selamento e por qual motivo? Uma das teorias sugeria que trabalhadores poderiam ter fechado o espaço sabendo exatamente o que deixavam para trás. Outra possibilidade era ainda mais perturbadora, que a decisão tivesse vindo diretamente das autoridades nabateias, não para honrar alguém, mas para apagar algo inconveniente da história. O cuidado excessivo na vedação indicava receio, não respeito. Quando a abertura começou a se formar, câmeras registraram o instante em que o ar preso escapou. Era frio, denso, carregado de partículas antigas. Um cheiro seco, envelhecido, tomou conta do espaço, como se o tempo tivesse sido liberado de uma só vez. Alguns membros da equipe relataram uma sensação estranha ao se aproximar, como se estivessem ultrapassando um limite invisível. As hipóteses se intensificaram.
Alguns especialistas passaram a considerar que o local poderia ter sido usado para práticas cerimoniais específicas. Histórias antigas falavam de espaços isolados não para proteger algo valioso, mas para proteger os vivos daquilo que estava escondido. Havia quem acreditasse que certos ambientes eram fechados para conter surtos de doenças. Outros mencionavam artefatos considerados perigosos, afastados do uso cotidiano. Também surgiram relatos sobre locais associados a crenças espirituais, vistos como pontos de aprisionamento simbólico. Nada disso era comprovado, mas o clima de desconforto só aumentava. Quando a equipe avançou para o interior da primeira câmara, percebeu que não se tratava de uma cavidade natural. As paredes eram simétricas, os nichos distribuídos de forma regular. Em contextos nabateus, essas aberturas costumavam servir para depósitos simbólicos, oferendas ou sepultamentos secundários. Tudo indicava planejamento. Então veio o momento mais impactante. Restos humanos começaram a aparecer. O primeiro estava disposto de forma completa, alinhado, como se tivesse sido cuidadosamente acomodado. Pouco depois, outro surgiu nas mesmas condições. À medida que a iluminação se espalhava, ficou claro que não eram casos isolados. Havia pelo menos 12 indivíduos ali. Entre eles, adultos e corpos menores, indicando a presença de crianças. Nada estava jogado ou desorganizado. Cada indivíduo parecia ter sido colocado com intenção. Alguns ocupavam nichos individuais, outros estavam próximos, sugerindo algum tipo de vínculo. Objetos simples estavam presentes: recipientes, pequenos vasos, itens posicionados de maneira simbólica. Fragmentos metálicos surgiram próximos aos ossos, possivelmente partes de adorno simples. Em um dos casos, um recipiente estava posicionado de forma tão precisa que parecia ter sido segurado no momento do sepultamento. Não havia ostentação, mas havia significado. O que mais impressionou foi o estado de preservação. Diferente de muitos outros túmulos de Petra, este nunca havia sido violado. O ambiente permaneceu isolado, protegido do tempo e das enchentes. O silêncio ali dentro era profundo, quase opressivo. O trabalho se tornou ainda mais cuidadoso. Cada detalhe era registrado. Especialistas atuavam para estabilizar os materiais mais frágeis. E, mesmo assim, crescia a sensação de que aquilo era apenas o começo. Abaixo daquele espaço, os sensores indicavam outra área completamente selada. Um segundo ambiente, ainda intocado. Quando essa barreira foi ultrapassada, o impacto foi imediato. O ar que escapou era pesado, difícil de respirar, carregado de resíduos antigos. As paredes apresentavam marcas escuras, indicando que fogo havia sido usado ali em algum momento. Mas o que estava no chão era o mais perturbador. Diferente da organização da câmara anterior, ali os corpos estavam amontoados. Não havia alinhamento, nem cuidado. As posições eram irregulares, sobrepostas, indicando pressa e desespero. Os sinais nos ossos sugeriam eventos traumáticos ocorridos antes ou no momento da morte. Entre as imagens mais marcantes estava a de restos menores junto a um adulto, unidos pelo tempo e pelo sedimento, como se tivessem buscado proteção um no outro. Perto de uma das paredes, 3 indivíduos estavam posicionados lado a lado de maneira incomum, o que levantou ainda mais perguntas sobre o que realmente havia acontecido naquele local escondido sob o monumento mais famoso de Petra. Um dos corpos encontrados se destacava imediatamente dos demais. Havia vestígios claros de adornos, encaixes de bronze trabalhados e sinais de um status social elevado. Ao lado dele, porém, estavam 2 indivíduos mais jovens, cujos ossos apresentavam marcas evidentes de morte violenta. Para parte dos especialistas, essa combinação não parecia aleatória. Surgiu a hipótese inquietante de que os 2 mais jovens teriam sido mortos para acompanhar aquela figura de prestígio após a morte, atuando como escoltas simbólicas em um ritual extremo. A simples possibilidade dessa interpretação dividiu profundamente a equipe. Alguns arqueólogos rejeitaram essa ideia de imediato, argumentando que não havia provas diretas de que os habitantes de Petra realizassem sacrifícios humanos. Outros, porém, ressaltaram que a disposição dos corpos era precisa demais para ser ignorada. Nada ali parecia fruto do acaso. Espalhados entre os restos humanos, foram encontrados recipientes que não se pareciam com as oferendas tradicionais nabateias. O material aderido ao interior dessas peças era espesso, orgânico e difícil de identificar à primeira vista. Análises preliminares indicaram a presença de altos níveis de ferro. Rapidamente, surgiram murmúrios inquietantes. Alguns levantaram a possibilidade de que aquele resíduo fosse sangue misturado a cinzas ou fragmentos orgânicos moídos. Outros sugeriram que poderia se tratar de misturas rituais densas, usadas em cerimônias associadas às mortes ali ocorridas. A especulação mais perturbadora apontava para o uso desses líquidos em rituais forçados, seja ingeridos antes do fim ou aplicados sobre os corpos como parte de um preparo simbólico. Nada naquele espaço transmitia a sensação de um local sagrado tradicional. A atmosfera era opressiva, marcada por urgência e desespero.
Tudo indicava que aquelas pessoas haviam sido levadas para ali contra a vontade, confinadas e apagadas deliberadamente da memória coletiva. Alguns especialistas defenderam que, se o objetivo fosse conter uma doença, o selamento faria sentido como forma de proteger a população. Mas, se o que ocorreu ali foi um massacre ou um ritual extremo, o silêncio absoluto apontava para algo ainda mais sombrio, um encobrimento intencional. Não havia inscrições, nomes ou símbolos de lembrança. Nenhuma tentativa de registro histórico. Apenas pedra, terra e um isolamento absoluto, como se o objetivo fosse garantir que aquela história jamais viesse à tona. O contraste entre essa câmara e a anterior era impossível de ignorar. Enquanto alguns corpos haviam sido dispostos com cuidado, acompanhados de objetos simbólicos, ali os restos estavam amontoados, privados de qualquer dignidade. Isso levantou questões desconfortáveis sobre hierarquia, escolha e valor humano. Uma interpretação ganhou força entre parte da equipe. Os indivíduos sepultados de forma organizada poderiam ter sido considerados especiais, talvez escolhidos para cumprir um papel simbólico dentro de um ritual específico. Já os corpos empilhados poderiam representar punição, desespero coletivo ou uma tentativa apressada de esconder um evento traumático. Outra teoria sugeria que o espaço teria sido concebido inicialmente como um túmulo nobre, mas reutilizado durante um período de crise extrema, como uma epidemia, uma invasão ou um levante interno, quando mortes em massa precisaram ser ocultadas rapidamente. Essa diferença gritante criava uma imagem perturbadora. Ela sugeria que as lideranças de Petra decidiam quem merecia honra e quem seria descartado sem memória. Tudo isso escondido sob o monumento mais celebrado da cidade. Para alguns pesquisadores, o tesouro passou a ser visto como uma fachada simbólica, exibindo poder, riqueza e sofisticação, enquanto ocultava, logo abaixo, um capítulo sombrio cuidadosamente enterrado. De acordo com relatos não confirmados, nem todas as informações obtidas foram divulgadas ao público. Há quem afirme que instituições ligadas ao turismo e à preservação estejam limitando o acesso a certos detalhes para proteger a imagem de Petra como uma maravilha mundial. Nesse contexto, o aspecto mais inquietante não está apenas nos achados físicos, mas na intenção por trás de sua ocultação. Alguém planejou aquele espaço, preencheu-o e o selou com a clara intenção de apagar qualquer vestígio de sua existência. O que ocorreu ali nunca deveria ser revisto. Com isso, o monumento mais icônico de Petra passou a carregar também seu segredo mais perturbador. A câmara selada deixou de ser uma lenda. Ela é real. O significado dessa descoberta, porém, continua sendo intensamente debatido. Pesquisadores agora organizam programas rigorosos de estudo para garantir que as conclusões sejam baseadas em evidências sólidas, não em suposições ou medo. Testes genéticos podem revelar se os indivíduos eram parentes, estrangeiros ou pessoas escolhidas por motivos ainda desconhecidos. Alguns acreditam que os resultados possam indicar origens externas, sugerindo migrações forçadas ou crises regionais. Outros esperam encontrar perfis ligados a famílias estabelecidas de Petra. Qualquer um desses cenários tem o potencial de transformar profundamente o entendimento histórico da cidade. Análises isotópicas também estão sendo preparadas. Esses exames podem indicar o tipo de alimentação e o ambiente em que essas pessoas viveram. Dietas com alimentos importados sugeririam alto status social. Já uma alimentação simples poderia apontar para pessoas comuns envolvidas em eventos extremos, como escassez, surtos de doenças ou conflitos repentinos que levaram a enterros coletivos. Além disso, os resíduos encontrados nos recipientes também serão analisados em profundidade. A expectativa é identificar se continham vinho, incenso, compostos medicinais ou algo muito mais incomum. Até que esses resultados sejam divulgados, as perguntas permanecem abertas. Mesmo assim, o impacto da descoberta já é evidente. Guias turísticos passaram a relatar o tesouro de forma diferente. Ele não é mais apenas um triunfo arquitetônico. Tornou-se também um local marcado por mortes seladas e histórias não resolvidas. Moradores afirmam que alguns visitantes agora evitam certas áreas do pátio após conhecerem o que foi encontrado. Autoridades ajustam rotas e estratégias de preservação para equilibrar acesso, respeito e conservação. Para os arqueólogos, essa câmara representa mais do que uma descoberta. É um alerta. Nem tudo o que é revelado deve ser tratado como espetáculo. Existem espaços que exigem cautela, estudo profundo e humildade. Petra sempre foi admirada por sua beleza esculpida em pedra. Agora, ela impõe uma reflexão mais dura. Sob sua grandiosidade, existem sombras que foram intencionalmente trancadas. Se um segredo dessa magnitude permaneceu oculto por quase 2000 anos, o que mais pode estar enterrado sob os desertos da Jordânia? E o que pode acontecer se essas histórias continuarem sendo desenterradas? Petra deixa de ser apenas a Cidade Rosa e passa a ser também um lugar onde o passado ainda sussurra por trás das paredes de pedra. Na sua opinião, para que essa câmara foi realmente criada? Um isolamento sanitário, um espaço ritual ou algo ainda mais perturbador? Deixe sua teoria nos comentários.
Queremos muito saber o que você acha.